Olá, bem-vindo à aula 2.3. Nessa aula nós vamos continuar nosso assunto sobre intervenções do governo na economia, na oferta e na demanda. Nós estávamos vendo o caso dos impostos na gasolina, que era um exemplo tirado do livro-texto. Vamos voltar um pouco a ele para entender algumas coisas a mais nesse exemplo, tá legal? Então, deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. O que acontece nesse caso aqui? Nós vimos que ao inserir o imposto, o governo insere uma perda peso morto nesse mercado, né? Só que existe coisas também que precisamos falar aqui. O governo ganha o dinheiro após essa inserção dos impostos. Então, uma parte aí desses impostos, desse dinheiro, vai ficar com o governo. Então, nós tínhamos aqui a antiga demanda, né? Deixa eu fazer em vermelho aqui a antiga oferta. Vai ficar assim, tá? Nós vimos também, vamos ver um pouco mais também na aula de hoje, que tanto faz você colocar na oferta ou na demanda, tá? As quantidades finais e os preços finais para produtores e consumidores serão os mesmos, independente de qual função você desloca aqui, tá ok? E aí você tem a demanda nova após os impostos. Essa demanda nova após os impostos fornecia aqui para os produtores um preço de 1,44, com uma quantidade vendida de 88,8, e para os consumidores o preço ficou, nós vimos, em 2,44. Nós vimos que isso inseriu uma perda peso morto para os consumidores, que é essa área que eu estou representando aqui, achurada em azul. Representou uma perda para os produtores, que é a área que eu estou fazendo aqui em vermelho. Mas representa um ganho para o governo, que é essa área que eu vou fazer em verde. Então a receita do governo é o retângulo formado pela tarifa vezes a quantidade vendida após os impostos. Tá? Em termos de valores naquele exemplo, seria 2,44 menos 1,44, ou seja, $1 de imposto que foi colocado, vezes os 88,8 milhões de galões de gasolina vendidos após os impostos. Então o governo ganha ao colocar os impostos. O que está acontecendo aqui, de maneira mais completa, é que vocês podem ver que os consumidores estão perdendo uma parte do excedente, mas parte desse excedente que está sendo perdido pelos consumidores está indo para o governo. Então deixa eu representar aqui num zoom para a demanda. Nesse zoom para a demanda, nós vamos ver que o preço antes era de 2. Agora os consumidores estão pagando um preço de 2,44. Então todo esse trapézio que eu estou rachurando aqui é a perda de excedente que os consumidores tiveram por conta desse preço ter aumentado. Porém, eu também mostrei que uma parte dessa perda de excedente dos consumidores virou arrecadação do governo. Essa área que eu estou representando em verde aqui, ó, virou arrecadação do governo. Então a perda peso morto foi aquela perda de excedente dos consumidores que não foi apropriada pelo governo e por mais ninguém na economia. Por isso também esse nome, né? Perda peso morto é não apropriada por nenhuma outra parte nesse mercado, nessa economia. Mesma coisa acontece com os produtores. Os produtores tinham um excedente da produção bem maior. Só que, ao se colocar o imposto, ao invés de receber 2, eles agora recebem 56 centavos a menos, ou seja, eles recebem 1,44. Então, o que aconteceu com os produtores é que eles perderam todo esse trapézio que eu estou rachurando em vermelho aqui.
Mas parte desse trapézio foi apropriada pela receita do governo, essa área que eu estou circulando novamente em verde. Então o governo se apropriou dessa perda de excedente dos produtores, ficou com uma arrecadação para o governo, mas novamente existe uma perda de excedente dos produtores que não foi apropriada nem pelos consumidores, nem pelo governo, nem pelos produtores, não foi apropriada por ninguém. Por isso, a perda peso morto. Graficamente, nós já vemos que o saldo é negativo. O tanto que o governo arrecada não é equivalente ao que consumidores e produtores perdem. Nós vamos ver aqui, vou arredondar, que o governo está arrecadando 89 milhões, mas em termos de excedente, se vocês fizerem esse trapézio daqui, mas os consumidores perderam 41,6 milhões. Isso pode ser obtido se você calcular a perda da área naquele trapézio que nós estamos falando. Então os consumidores perderam 41,6 bilhões e os produtores perderam uma parte ainda maior, que foi de 53 bilhões. Já arredondado, tá, pessoal? Então o governo arrecadou 89 milhões, mas produtores e consumidores juntos perderam 94,6 milhões. Ou seja, o saldo é negativo em 5,6 milhões a menos para essa economia, pois o governo não conseguiu arrecadar tudo que consumidores e produtores perderam. Essa é a essência da perda peso morto. O governo não se apropria de uma parte que era apropriada no mercado anteriormente. Então você pode estar se perguntando, como é que eu sei que a parcela paga pelos produtores será maior do que a parcela paga pelos consumidores? Como é que eu sei que os produtores estão perdendo 53 milhões e os consumidores estão perdendo 41 milhões desses 94,6 milhões que essas duas partes do mercado estão perdendo? Bom, a gente sabe disso pelas elasticidades. Então, a gente costuma dizer, quanto mais inelástico é a parte do mercado, quanto mais inelástico, mais imposto paga, tá ok? Então a parte mais inelástica do mercado paga a maior parcela do imposto. Isso é também conhecido como incidência tributária. Tudo bem? Então, novamente vou fazer um gráfico aqui, para a gente falar sobre essa incidência tributária. Mas imagine que nós temos uma oferta perfeitamente inelástica, tal como acontece quando a gente está falando do curtíssimo prazo para uma determinada mercadoria agrícola, por exemplo. Novamente podemos falar do caso do café, né? Você tem que o café para um determinado prazo muito curto tem uma oferta perfeitamente inelástica e que está fixa. E sendo essa quantidade fixa para a oferta, ao colocar um imposto, quem vai arcar com todo o imposto será o produtor, pois digamos que ele recebia aí R$5 por cada saco de 500 gramas de café solúvel vendido. Depois do imposto, digamos que colocou um imposto unitário de R$2 para cada 500 gramas vendidas, depois do imposto ele poderá receber apenas 3 e ele não poderá repassar isso para o consumidor, pois afinal a oferta está fixa. Então, nós dizemos que os ofertantes, nesse caso, arcam com a totalidade do imposto. E, na verdade, esse caso de perfeitamente inelástico é o único caso onde o imposto se converte integralmente em arrecadação. Você pode ver no gráfico aí que no caso da oferta ou demanda perfeitamente inelástico, não existirá perda peso morto. Mas como eu já disse antes, esses casos são bastante extremos. O que nós temos que guardar aqui é o seguinte: se a demanda dos consumidores for muito inelástica e a oferta bastante elástica, então vamos representar aqui por uma linha e vou fazer a oferta dos produtores por uma linha bem menos inclinada. Não chega a ser horizontal, mas
com elasticidade bem maior. Nós temos que, nesse caso, ao colocar qualquer pequeno imposto sobre esse mercado, os consumidores pagarão a grande parte desse imposto. Então aqui estou fazendo a oferta depois do imposto para a gente poder visualizar isso, mas nesse caso a perda peso morto ficará quase que integralmente com os consumidores, pois o preço para eles se elevou bastante, mas o que os produtores perderam em termos de vendas não é tão relevante assim, e a perda peso morto para os ofertantes pode ser quase desprezada. Então, o que nós estamos visualizando aqui é praticamente só perda do consumidor. Então, guardem isso. Parte mais inelástica do mercado é a que paga mais imposto. Ok? Essa é a parte de incidência tributária importante. Finalizando essa aula, eu vou dar vários exemplos interessantes aqui sobre intervenções no mercado. Uma intervenção muito famosa foi um caso que o Brasil ganhou na OMC contra os Estados Unidos e a União Europeia. Estados Unidos e a União Europeia costumam dar subsídios para a produção de açúcar em seus territórios. Os Estados Unidos, se não me engano, colocava inclusive uma cota à importação de açúcar. Então, ao colocar uma cota, os Estados Unidos está beneficiando produtores de açúcar domésticos, mas prejudicando produtores de açúcar brasileiros que exportam açúcar para os Estados Unidos. Isso funciona da seguinte maneira esquemática, que eu vou reproduzir aqui com uma pequena oferta e demanda nesse canto do slide. Quando os Estados Unidos falam, olha, não podemos importar mais do que uma cota X de açúcar do Brasil, ele artificialmente eleva o preço do açúcar. Elevando o preço do açúcar, isso deixa mais atrativo para os produtores norte-americanos, que possuem custos mais altos, venderem o açúcar lá dentro dos Estados Unidos. Também torna atrativo para os exportadores brasileiros venderem o açúcar lá nos Estados Unidos, mas eles não conseguem porque eles barram nessa cota fixa. Então, produtores americanos que vendem nesse mercado lucram bastante porque o preço está mais alto, e os produtores brasileiros que vendem também nesse mercado também ganham um preço muito mais alto. Mas diversos produtores brasileiros não conseguem vender e ficam de fora desse mercado por conta da cota de importação do açúcar. Essa é uma maneira de barrar o açúcar estrangeiro e beneficiar produtores internos. Então, os produtores internos de açúcar ganham bastante, os produtores externos são excluídos e os consumidores perdem bastante, pois estão pagando preços bem maiores. Bom, é claro que o governo norte-americano pode lucrar mais caso ele coloque um imposto em cima dessa importação de açúcar, né? Então, deixa eu colocar lado a lado aqui o que pode acontecer. Mas nós temos que, no mercado norte-americano, os produtores geralmente têm um custo do açúcar mais alto. Então, vou pôr aqui que esse é o mercado dos Estados Unidos da América. Você tem uma demanda e tem uma oferta determinando o preço do açúcar interno, chamado preço interno ou preço doméstico. Tudo bem? Vamos colocar aqui um preço pelinha mais alto. O que acontece é que o preço do produtor brasileiro que exporta para o mercado norte-americano é mais baixo. Então, no caso, tem uma demanda por açúcar lá nos Estados Unidos, é a demanda para o produto importado, no caso, mas a oferta do açúcar brasileiro é mais barata e isso forma um preço mais baixo aqui, que eu vou chamar de P barra, tá ok? Acontece que o preço do açúcar brasileiro lá no mercado norte-americano é bem mais baixo que o pelinha, que é o mercado do próprio produtor norte-americano. Então, o que aconteceria? Toda a demanda por açúcar nos Estados Unidos se deslocaria para o produto internacional. Isso, é claro, se os consumidores nos Estados Unidos encararem os dois tipos de açúcar como substitutos perfeitos.
Nesse caso, a demanda por açúcar brasileiro lá nos Estados Unidos aumentaria e os produtores e exportadores de açúcar no Brasil fariam ainda mais dinheiro. Ok? Mas o que acontece? Se o governo norte-americano tributa o açúcar que é importado, isso encarece a nossa oferta lá fora, aqui é depois do imposto. Encarecendo a nossa oferta lá fora, pode colocar isso no mesmo patamar que o Pelinha. E no mesmo patamar que o Pelinha, as exportações de açúcar para os Estados Unidos vão reduzir bastante. Tá? Então cairiam de um nível Q barra para um nível Q duas linhas, muito menor do que o anterior. E o preço se tornaria o mesmo. Tá? Se colocasse ainda mais imposto, poderia totalmente isolar os produtores brasileiros do mercado norte-americano, tornando o açúcar brasileiro lá ainda mais caro do que o produto interno, o produto doméstico. Tudo bem? Então, impostos nas importações encarecem demais os produtos para os consumidores norte-americanos, mas quem se beneficia disso são os produtores norte-americanos que estão conseguindo vender agora a um preço mais caro. Repare que o preço P barra para os produtores norte-americanos não era lucrativo, faria com que eles saíssem do mercado e não conseguissem mais vender. Na União Europeia, o que ocorreu foi o seguinte, também com o caso do açúcar, não só o Brasil, mas outros países reclamam que a União Europeia fornece subsídios para os seus produtores de açúcar. No caso, fornecer subsídios é tornar a produção de açúcar mais barata para o produtor local. Lembre que eu falei que o subsídio funciona como um imposto com sinal trocado. Então, a oferta dos produtores na Europa é mais cara por diversos fatores, por conta da terra ser mais cara, mão de obra ser mais cara e diversos outros fatores. E aí, os governos de diversos países da União Europeia fornecem um subsídio, ou seja, pagam para o produtor produzir açúcar ou diminuem os custos da produção do açúcar. Isso faz com que a oferta depois do imposto, deixa eu fazer de vermelho aqui, a oferta depois do imposto se desloque para a direita e para baixo, e dessa forma o preço para o consumidor fica mais baixo. Então, o consumidor, ao invés de pagar P', está pagando agora P barra, digamos. Ok? Porém, o que acontece no caso do subsídio é que o custo real de se produzir mais açúcar é mais alto do que o preço que o produtor recebe. Então, digamos que esse custo ele está aqui nesse patamar C. Como C é maior do que P barra, toda essa área aqui que eu estou achurando, o governo tem que pagar para os produtores. Pagando isso para os produtores, o governo beneficia os consumidores, beneficia os produtores, mas existe uma perda de valor que não é apropriada por nenhum dos dois lados do mercado. Tá? Então o governo paga mais do que consumidores e produtores recebem em termos de apropriação do excedente. Além disso, essa também é considerada uma prática injusta, pois ela pode artificialmente baixar os preços e minar a concorrência externa. No caso, vamos considerar aqui o mercado de açúcar na Europa dessa forma. Tá? Digamos que antes do subsídio, o preço é P'. E aqui do lado eu vou colocar o mercado exportador brasileiro para a Europa. Ok? Então, o Brasil exportando para a Europa o açúcar. Novamente, vamos supor aqui que existe uma demanda pelo açúcar importado pela Europa, existe uma oferta de produtores nacionais de açúcar que é mais barata, mesmo depois de fazer o transporte e tudo mais, o açúcar para o consumidor final lá fica mais barato, nesse nível de P barra. Bom, ocorre que se a União Europeia está fornecendo subsídios, eles podem fornecer subsídios a ponto de tornar o açúcar lá na União Europeia ainda mais barato do que o açúcar dos brasileiros que tentam exportar. Então, vamos colocar aqui um preço de PS.
após o subsídio, esse preço PS é menor do que o preço que o produtor brasileiro consegue ofertar e dessa forma forneceria prejuízo para o produtor brasileiro caso ele quisesse ofertar a esse preço PS. É claro que o governo europeu está pagando muito para subsidiar esses produtores, tá? Mas os produtores europeus ficam com um excedente muito grande, pois eles estão tendo custos maiores, mas estão recebendo subsídios por conta disso, então se apropriam dessa parte. Os consumidores ficam com excedente maior, pois o preço está bem mais baixo, mas o governo está desperdiçando uma parte desse dinheiro. Outra maneira de mostrar o desperdício que está ocorrendo com esse dinheiro é esse triângulo à direita do ponto de equilíbrio de mercado. Pois bem, o caso do açúcar foi um caso que o Brasil venceu na OMC, ganhou os direitos de exportar o açúcar para esses países que eu falei, para os Estados Unidos, para a Europa, mas ainda assim várias batalhas nesse campo da exportação de açúcar são travadas. Outro exemplo é o caso do aço. Os Estados Unidos, no começo de 2019, taxou o aço de países estrangeiros muito altamente. Então a mesma coisa que ocorre com açúcar ocorre com o aço, né? E dizem que o aço no Brasil ele tem uma produção de fábrica, produção na porta da fábrica é bem barata. O transporte para os portos é mais caro e o transporte para os países onde se vai vender o aço fica bem mais caro, né? Mas os Estados Unidos começou a taxar e sobretaxar o aço, principalmente mirando reduzir a competição com o aço que vem da China, mas isso prejudica o Brasil também, pois torna o aço brasileiro lá dentro do mercado norte-americano muito caro, ok? Então vários países fazem essa guerra comercial de impostos, cotas de importação e tarifas, e isso vira uma guerra comercial entre os países. No caso, o Brasil faz isso também, e aqui tem um exemplo de um café especial que eu vou falar. O Death Wish, que é o desejo de morte, traduzindo, é um café que foi criado em 2012. Logo em 2012 eu ouvi falar sobre café e guardei um pouco essa notícia porque era curiosa. O marketing do café fala que ele é 300% mais forte do que qualquer outro café. Então o objetivo dessa firma foi fazer o café mais forte do mundo. O curioso sobre esse café é que o Brasil tem taxas de importação ou tem restrição à importação de café in natura. Então o café no Brasil sempre foi um produto onde nós tínhamos excesso de oferta em relação à demanda, embora a demanda por café no Brasil seja muito grande. Então o Brasil possui uma restrição de importação, e na época quando eu vi essa reportagem lá em 2012, falava que o Brasil não poderia importar esse café Death Wish. Os consumidores brasileiros que desejassem consumir esse café teriam que ir para Nova York para consumi-lo, ok? No final daqueles anos 2000, início da década passada, essa onda de cafés especiais ficou muito forte. E o curioso é que a lei brasileira, na verdade, põe uma restrição de importação de café in natura, por motivos sanitários. Poderia trazer doenças do café lá fora para o café nacional aqui dentro. Então essa restrição é baseada no café do grão, no café in natura, como se diz. Mas esse café é beneficiado, então eu não entendi por que esse café não poderia ser importado. Mesmo assim, parecia haver restrições, e talvez restrições de custo, né? E eu não sei quanto de beneficiamento eles consideram nesse caso. Isso aqui é um café em pó, provavelmente para restringir a competição no Brasil também. O curioso é que existe um curitibano que no Brasil alega que o café dele é mais forte. Essa firma fica em Curitiba e se chama Get Up Coffee, né? E ele fala, olha, meu café é mais forte do que o café do Death Wish, ok? Então existe uma disputa para ver quem faz o café mais forte do mundo.
E curiosamente, ainda sobre esse caso do café, recentemente, em 2016, o Brasil teve uma quebra de safra de um determinado grão que é muito usado aqui no Brasil para produzir o nosso café em pó, que é o grão do café da espécie robusta, ok? E não da espécie arábica que o Brasil reserva mais para exportação. Então essa espécie robusta é a mais utilizada para fazer o café comum que a gente toma no dia a dia no Brasil. E ela teve uma quebra de safra muito importante em 2016. E aí, nesse caso, o governo procurou abrir uma exceção em 2017 para poder importar, porque o mercado interno ficou desequilibrado. A demanda por café brasileiro ainda é muito grande e como esse grão acabou, o outro grão é mais caro, do tipo exportação, e isso fazia com que o tipo de café que os brasileiros tomavam naquele período tivesse uma leve mudança de composição. Algumas firmas mudaram a composição e outras firmas até melhoraram o seu café ao acrescentar o outro tipo da arábica, ok? Um caso curioso que acontece no caso do café é que outros países que não necessariamente são produtores de café, tipo Estados Unidos, Alemanha e até o Japão, se não me engano, eles exportam café. Por quê? Na verdade, eles importam café in natura, que vem do Brasil, da Colômbia e de outros países produtores, importam esse café, beneficiam o café e exportam esse café beneficiado. Então, esse café que vem para as máquinas de café expresso, esses sachêzinhos de algumas marcas que têm cafeteiras próprias, eles são cafés beneficiados e o Brasil importa esse tipo de café. Muita gente ressalta que o café sai do Brasil, vai para a Alemanha e a Alemanha pode vender esse café para diversas partes do mundo, inclusive revender para o Brasil como um café beneficiado. O beneficiamento no Brasil não é uma indústria muito forte no caso do café. Então gerou uma polêmica essa restrição de importação e a gente restringe a importação desse tipo de mercadoria. Bom, finalmente um último caso dos táxis em Nova York, e está no nosso livro texto do Pindick Rubenfeld. No caso dos táxis eu posso transportar também para Belo Horizonte, que teve uma restrição de táxis em 2016, também muito forte. Bom, vocês devem saber que os táxis funcionam por meio de licença, tanto lá em Nova York quanto no Brasil, nas capitais brasileiras, os táxis funcionam mediante uma licença para circular, uma licença para o carro poder ofertar esse serviço de táxi. Tudo bem? Bom, ocorre que a demanda e a oferta poderiam determinar um preço de equilíbrio para esses táxis, uma quantidade de viagens de táxi aqui mais barata, mas o que acontece é que isso não é livre pelo mercado, tudo bem? Então esse preço e essa quantidade aqui não são livres. A maioria dos governos colocam uma quota para a quantidade de táxis que vai estar em circulação. Bom, essa cota para a quantidade de táxis em circulação eleva bastante o preço, faz com que os consumidores percam excedente, então o excedente dos consumidores fica bem mais abaixo. E eu lembro que em 2016, por aí, não se conseguia achar táxis nos momentos de pico em Belo Horizonte ou nos feriados, nas festas. Demorava-se muito para conseguir um táxi. Isso também ocorre lá em Nova York, né, que é uma cidade que tem um transporte de táxis gigantesco. E agora na pandemia, como ninguém está circulando mais, os táxis estão tendo um problema gigante lá, porque essas licenças para os táxis não são baratas, elas são bastante caras. Por que elas são caras? Na verdade elas são caras também porque o taxista vende a pelinha em vez de P asterisco, e toda essa área que eu estou circulando daqui, para quem consegue ter um táxi, o que os economistas chamam de superlucro, ou lucro extraordinário, ou lucro acima
do mercado. Então essa área aqui é um super lucro que os donos de táxi se beneficiam por haver uma restrição de táxi. É claro que os consumidores perdem toda essa área aqui que eu vou fazer de verde. Ó. Essa área aqui os consumidores estão deixando de ganhar, não existe esse mercado, é uma perda peso morto. Bem como algumas pessoas que gostariam de oferecer serviço de táxi, mas não conseguem, vou fazer de laranja aqui, também perdem todo esse excedente aqui. Ó. Eu teria um custo menor para produzir, para ofertar táxis, ou serviço, viagens de táxi, e não consigo. Então, isso denota também uma perda de excedente por parte de alguns produtores que não conseguem entrar nesse mercado por não adquirirem uma licença para circular com os táxis. Então, a maioria das cidades impõe uma cota. Depois de 2016, o prefeito de Belo Horizonte aumentou o número de licenças para os táxis. Foi até problemático, porque sempre que se aumenta licença para os táxis, alguns taxistas reclamam de que vai haver táxis demais, que a competição aumentou e que isso é ruim para a categoria. Sem falar que o preço do táxi é tabelado, então existem várias questões para o mercado de viagens de táxi que são particulares. Então isso explica por que é difícil arranjar um táxi, tanto em Nova York quanto em BH ou qualquer outra grande cidade. Finalmente, esse livro que nós estamos utilizando foi editado em 2010 e ele traz vários casos de táxis em vários capítulos. Acho que são 3 estudos de casos sobre táxi, mas ele não traz nenhum estudo de casos sobre o Uber. Mas a gente pode falar sobre o Uber rapidamente aqui. O Uber é lucrativo justamente porque ele explora essa parte onde os táxis não estavam aproveitando, ou seja, ele explora a existência de perda peso morto nesse mercado. Deixa eu dizer de outra forma, tem a demanda aqui por viagens de carro, não necessariamente de táxi, tem uma oferta por viagem de carro fornecida pelos taxistas ou por outro tipo de serviço que a gente vai ver. Tudo bem? Bom, nós vimos que existe a restrição da quantidade de quem pode fazer esse serviço. As licenças de táxi estão aqui. Bom, nós vimos que haveriam pessoas dispostas a oferecer um serviço de táxi por um preço menor do que o preço de equilíbrio após as licenças de táxi. Tá? Com um pouco de pelinho. Então existem pessoas dispostas a oferecer o serviço de uma maneira mais barata, P asterisco, mas que não conseguem por conta de não terem licença. Tá? E existem pessoas dispostas a pagar por uma viagem, mas pagar menos do que o táxi cobra. Por outro lado, esses produtores, se eles tiverem custos mais baixos, eles conseguem ganhar um excedente também. Então existe toda essa parte aqui de perda peso morto no mercado que ninguém está se apropriando. Bom, ninguém até chegar no Uber. Ou as empresas Táxi 99, empresas que fornecem esse tipo de serviço. Tá ok? Elas estão aproveitando de que o preço para viagem de carro era muito caro, e era muito caro porque existia uma restrição nesse mercado. Outro ponto também que muitas cidades brasileiras tinham e combatiam antes mesmo de existir o Uber, existia o serviço de transporte clandestino, ou também chamado táxis piratas. Os táxis piratas nada mais eram do que ofertantes tentando oferecer um preço menor do que o preço do táxi oficial e consumidores que aceitam pagar esse preço. Então é um mercado não oficializado. O Uber e essas outras empresas nada mais, nada menos do que oficializou o táxi clandestino, tornando isso aí organizado, com normas para servir os clientes, servir melhor os clientes, etc. e tal. Mas em todo lugar do mundo, a briga entre as classes que representam os taxistas e o Uber foi muito violenta. Uma vez eu estava viajando por Barcelona e os taxistas estavam em greve protestando contra
o Uber. E eles protestaram de maneiras bem violentas, atacando os motoristas de Uber, atacando os passageiros de Uber, não deixando os passageiros entrar, bloqueando a saída dos carros, coisa que a gente já viu acontecer também aqui no Brasil. Então isso fere interesses e fere os lucros de muita gente. Tá? Os donos de táxis perdem todo aquele super lucro que existia porque o preço deles é um preço acima do preço de livre mercado vigente. Tudo bem? Por isso que um táxi em Nova York é caro e por isso que ainda assim, com muitos táxis em Nova York, é difícil achar um táxi lá, porque eles estão sempre ocupados, sempre trabalhando muito, dificilmente param para pegar um novo cliente, pois estão sempre ocupados. Vou terminar essa aula por aqui. Eu vou fazer uma aula 2.4 para falar de um exemplo bastante especial que merece uma aula particular, que é o caso do transplante de órgãos. Tudo bem? Fala um pouquinho sobre isso no nosso livro, então vamos discutir mais sobre esse assunto na aula que vem. Então, até a aula 2.4.